que a gente pode falar aqui um pouquinho sobre o diferencial de taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos? Você deve ter visto que o Brasil subiu a taxa de juros, os Estados Unidos derrubou a taxa de juros, então aumentou a diferença de um para o outro. O que historicamente acontece quando movimentos como esse aparecem? Normalmente, quais são as oportunidades a partir desse movimento? Então eu vou comentar um pouco historicamente o que aconteceu e quais podem ser os seus reflexos principais. Bom, já não é mais novidade para ninguém que a taxa de juros aqui no Brasil voltou a subir. A tendência é que a gente feche o ano de 2024 com uma taxa de juros mais próxima de 12% ao ano. E nos Estados Unidos começou um movimento de queda de taxa de juros do patamar lá de 5,5% para o patamar de 4,75%. 5%, e a tendência é que os Estados Unidos caminhem até o final do ano que vem para uma taxa de juros mais próxima de 3,5%. Mas o que isso reflete? Quais são os principais impactos desse movimento? Bom, a curto prazo, o movimento mais óbvio, tá? Principalmente o que a gente já tem observado nas últimas semanas, é uma apreciação do real em relação ao dólar. Por quê? Porque o diferencial de taxa de juros no Brasil contra os Estados Unidos era na ordem de 5%, tá? Até 5 pontos percentuais, melhor dizendo, até poucos meses atrás, onde você tinha uma taxa de juros de 5% nos Estados Unidos e uma taxa de juros no Brasil de 10%. Agora, com uma expectativa de 12% para o próximo ano no Brasil, contra ali o patamar de 3,5% nos Estados Unidos, a gente já está falando, portanto, de quanto? Um diferencial de 8,5%. Tá? Então, o investidor norte-americano que colocava dinheiro aqui no Brasil, ele tirava em termos reais, tirando ali juros brasileiros, juros americanos, de 5% vai passar a ter 8,5%. Então começa a ter um afluxo de carry trade, né, esse investimento especulativo por busca de taxa de juros no Brasil, que antes não acontecia, então, portanto, o reflexo deveria ser uma apreciação do real em relação ao dólar. Tá? Se tem mais dólar aqui, tá, você começa a ter uma apreciação do real. Então esse é um movimento de curto prazo que já tem acontecido. Não vou aqui misturar os assuntos, tá? Mas pode não acontecer por uma série de circunstâncias do que está acontecendo no mundo, mas esse seria o primeiro impacto. Isso aconteceu também no passado, não é? No passado não tão distante. Então, se você for lembrar, depois da grande recessão que a gente viveu ali no começo da década passada aqui no Brasil, as taxas de juros subiram para o patamar de 14, 25 aqui no Brasil, e em aquele momento a gente chegou num pico de diferencial entre taxa de juros aqui dos Estados Unidos, que era virtualmente zero. Então a gente tinha um gap bem grande, né? Era maior do que esse 8,5 pontos percentuais de diferença que a gente tem agora. E naquele momento você viu o quê? Uma bolsa praticamente no 0 a 0 aqui, caindo bastante desde 2014, e quando o Brasil voltou a diminuir taxa de juros, né, e os Estados Unidos mesmo mantendo constante ali taxa de juros, o que começou a acontecer? Os títulos de longo prazo aqui no Brasil se valorizaram muito, quem tinha IPCA+, os fundos imobiliários se valorizaram bastante ali em 2018, 2019, a Bolsa Brasileira em 2019 subiu bastante, as small caps subiram muito, né? Mais de 40% naquele ano. Então a gente pode começar a ver esse cenário se construindo aqui no Brasil. Então, num primeiro momento, você está vendo aí fundo imobiliário caindo, né? Você está vendo ali ações, tirando commodities, né? Petro e Vale, muito de lado, né? Não sobe muito, não surpreende, você não consegue ver um retorno muito grande na sua carteira. Acho que esse cenário no curto prazo tende a permanecer, mas as oportunidades vão começar a se abrir para você começar a fazer investimento em ações, começar a fazer investimentos em fundos imobiliários, em títulos IPCA+, assim como a gente conseguiu fazer ali entre 2016, 2017, 2018 e conseguiu ter um retorno muito bom em 2019, ali um cenário pré-pandemia. Grande parte desse movimento pode se repetir. Então eu acho que você tem que se preparar, acho que em 2025 vão surgir oportunidades, mas é dentro desse cenário que a gente tem que trabalhar. Em algum momento a taxa de juros no Brasil pode voltar a cair. Claro que a gente tem muitos poréns, né, no meio do caminho e a gente vai reavaliando esse cenário. Mas, grosso modo, acho que nesse momento é esperar para fazer as alocações na sua carteira. Começa por renda fixa, títulos IPCA+, acho que é o primeiro caminho, tá, nesse momento. E um segundo caminho, quando as oportunidades forem se abrindo, acompanhe aqui as análises do nosso time de research, acompanhe aqui tudo que o seu assessor de investimento traz para você como oportunidade, porque tudo isso é chancelado, tá, aqui pelo nosso time de análise, pelo nosso time de avaliação de produtos, tá, e tudo isso chega na sua mão com uma avaliação já mais pré-estabelecida do que pode trazer oportunidade e retorno para o seu bolso nos próximos anos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.